Abra a sua Bíblia em Eclesiastes, capítulo 9, versículo 5. Leia com atenção o que está escrito. Os vivos sabem que morrerão, mas os mortos não sabem absolutamente nada. Já não existe recompensa alguma para eles, pois a sua memória cai no mais completo esquecimento. Você leu bem. A Bíblia afirma, claramente, que os mortos não sabem nada. Não há recompensa. Sua memória é esquecida. Este versículo está aí, na sua Bíblia, agora mesmo. Você pode verificar. E, no entanto, quantas vezes você já ouviu este versículo em um sermão? Quantas vezes o seu pastor já pregou sobre este versículo específico? A resposta para a maioria de vocês é nunca, jamais, nenhuma única vez em toda a sua vida. Por quê? Maquiavel, há 500 anos, já compreendia a resposta. E a psicologia moderna, especificamente a teoria do gerenciamento do terror, confirmou cientificamente o que Maquiavel observou nas cortes do Renascimento. A religião usa o medo da morte para controlar o comportamento. E Eclesiastes 9:5 destrói a principal ferramenta desse controle: a promessa do céu. Hoje você vai entender por que este versículo é o mais perigoso de toda a Bíblia para a indústria religiosa. Por que você nunca o ouvirá de um púlpito? E por que Maquiavel considerava que entender a função política da religião era essencial para qualquer pessoa que quisesse ter poder real sobre a sua própria vida? Mas antes de continuarmos, preciso te advertir. Este vídeo vai desafiar crenças que você provavelmente tem desde a infância. Se você não está preparado para questionar o que te ensinaram sobre a morte, o céu e o propósito da religião, feche este vídeo agora. O que vem a seguir é só para aqueles que preferem verdades inconfortáveis a mentiras reconfortantes. Comecemos pela psicologia do medo da morte. Em 1986, 3 psicólogos, Ricardo Silva, Tiago Oliveira e Samuel Costa, propuseram algo que mudou a nossa compreensão da psicologia humana. Eles chamaram isso de teoria do gerenciamento do terror. A teoria é simples, mas devastadora. Os seres humanos têm 2 características únicas. Primeiro, um instinto de autopreservação. Nós queremos viver. Segundo, a consciência de que vamos morrer. Nós sabemos que a morte é inevitável. Estas 2 características criam um conflito psicológico fundamental. Queremos viver, mas sabemos que morreremos. Este conflito produz terror existencial, um medo profundo e constante, que opera no fundo da nossa psique. E aqui está a chave que Maquiavel intuiu séculos antes. Para gerenciar este terror, os humanos desenvolvem sistemas de crenças que prometem transcendência, formas de acreditar que a morte não é realmente o final, que algo de nós continua, que há uma recompensa depois. A religião é o sistema mais efetivo já criado para gerenciar o terror da morte, porque oferece o que a psicologia chama de imortalidade literal. Não apenas simbólica, literal. Sua alma vai para o céu. Sua consciência continua. Sua identidade sobrevive. Estudos de 2024 confirmam isso. Quando as pessoas são lembradas de sua mortalidade, o que os psicólogos chamam de condição de saliência da mortalidade, aumentam significativamente sua adesão a sistemas religiosos. O medo da morte impulsiona a fé, não o contrário. Um estudo recente com pacientes de doenças crônicas encontrou que a saliência da mortalidade, o recordatório constante de que vão morrer, aumenta significativamente a ansiedade relacionada à morte
E esta ansiedade impulsiona a busca por segurança, incluindo maior adesão religiosa. Estudos transculturais de 2024 revelam algo ainda mais interessante. As culturas coletivistas, como as asiáticas ou latino-americanas, dependem de cosmovisões comunitárias para gerenciar o terror da morte. As culturas individualistas, como a estadunidense ou europeia ocidental, dependem mais de significado pessoal, mas ambas precisam de algo que prometa transcendência. A religião oferece exatamente isso. Uma narrativa que diz: você não termina quando morre. Há algo depois. Sua identidade continua. Sua consciência sobrevive. Seus atos são recompensados ou castigados eternamente. Esta narrativa é extraordinariamente efetiva para manejar a ansiedade existencial. E por isso, as religiões que a oferecem tendem a dominar sobre as que não. É seleção natural de sistemas de crenças. Os que melhor manejam o terror da morte são os que prosperam e se expandem. E Eclesiastes 9:5 destrói exatamente este mecanismo. Os mortos não sabem nada, não há recompensa. A memória é esquecida. Se este versículo fosse pregado regularmente, se as pessoas realmente internalizassem o que ele diz, o mecanismo de controle entraria em colapso. Por que obedecer regras religiosas se não há recompensa depois? Por que sacrificar o prazer agora se não há céu depois? Por que dar dinheiro à igreja se a morte é simplesmente o final? Maquiavel observou isso em sua análise da religião romana, em Os Discursos sobre a primeira década de Tito Livio. Ele escreveu extensamente sobre como a religião funciona como ferramenta de controle político. Ele observou que Dom Pedro II, o segundo imperador do Brasil, entendeu que para governar um povo, precisava de algo mais que força militar. Precisava que eles acreditassem que os deuses o respaldavam, que havia consequências divinas por desobedecer. Dom Pedro II fabricou uma conexão divina. Afirmou ter encontros noturnos com a Iara, que lhe revelava as leis que deveriam governar o Brasil. E as leis de Dom Pedro II duraram décadas, não porque fossem perfeitas, mas porque tinham respaldo divino. Maquiavel não criticou isso. Ele analisou friamente como estratégia. Entendeu que a religião tem uma função social que transcende a questão de se é verdadeira ou falsa. Funciona, controla o comportamento, mantém a ordem social. Mas aqui está o problema para as religiões modernas. Eclesiastes 9:5 está no cânon. Não podem retirá-lo. Está aí. E contradiz diretamente a promessa de imortalidade, que é o núcleo de seu poder. Então o que fazem? Ignoram. Simplesmente não o pregam. Esperam que ninguém o leia. E se alguém pergunta, tem respostas preparadas que neutralizam o versículo sem realmente enfrentá-lo. Deixe-me mostrar as 3 estratégias principais que usam para neutralizar Eclesiastes 9:5. A primeira estratégia é o contexto sob o sol. Dizem que Eclesiastes está escrito de uma perspectiva terrena, sob o sol. E Salomão está descrevendo como se vê a vida de uma perspectiva puramente humana, sem revelação divina, que não está dizendo a verdade final, mas descrevendo uma perspectiva limitada. Esta interpretação é conveniente, mas tem um problema fatal. Eclesiastes está no cânon bíblico. Se fosse simplesmente uma descrição de perspectiva errônea, por que incluí-lo como escritura? Os textos canônicos se supõem que são verdade, não exemplos de pensamento incorreto. A segunda estratégia é a revelação progressiva. Dizem que o Antigo Testamento tinha uma compreensão limitada da vida após a morte.
E a revelação completa veio com Jesus e o Novo Testamento. Que Eclesiastes reflete uma compreensão primitiva que foi corrigida posteriormente. Essa interpretação também é problemática, porque implica que a Bíblia se contradiz, que partes dela estão desatualizadas. E se Eclesiastes está desatualizado, o que mais está? Quem decide que partes são válidas e quais não? A terceira estratégia é a reinterpretação. Dizem que quando Eclesiastes diz que os mortos não sabem nada, se refere a que não sabem nada sobre o que passa na terra, que estão no céu, conscientes, mas desconectados dos assuntos terrenos. Essa interpretação requer adicionar palavras que não estão no texto. O versículo diz: os mortos não sabem nada. Não diz: os mortos não sabem nada sobre a terra. É uma adição interpretativa para suavizar um texto incômodo. Maquiavel teria reconhecido essas estratégias imediatamente. São o que ele chamava de guardar as aparências. Manter a coerência superficial do sistema enquanto se neutraliza qualquer elemento que ameace sua função de controle. Em O Príncipe, Maquiavel escreveu que um governante sábio nunca deve atacar diretamente as crenças do povo. Deve trabalhar com elas. Deve parecer piedoso, ainda que não o seja. Deve usar a linguagem religiosa, ainda que entenda sua função política. As instituições religiosas fazem exatamente isso com Eclesiastes 9:5. Não o atacam. Não dizem que é falso. Simplesmente o reinterpretam até que diga algo diferente do que claramente diz. Guardam as aparências de coerência bíblica enquanto neutralizam o versículo mais perigoso para seu modelo de negócio. E funciona. A maioria dos cristãos nunca leu Eclesiastes completo. Escutaram fragmentos selecionados. Um tempo para tudo, vaidade de vaidades. Mas nunca o versículo que diz que os mortos não sabem nada. Mas aqui vem algo que provavelmente você nunca considerou. E se Eclesiastes 9:5 disser exatamente o que parece dizer? Que os mortos não sabem nada, que não há recompensa, que a memória é esquecida. Isso não significa necessariamente que não há Deus. Significa que a função da religião poderia ser completamente diferente do que te ensinaram. E aqui é onde Maquiavel se torna brilhantemente relevante. Maquiavel não era ateu. Provavelmente acreditava em alguma forma de divindade, mas entendia algo crucial. A religião, como instituição, tem funções que são independentes de se suas afirmações são verdadeiras. Uma dessas funções é o controle social. A promessa de recompensa celestial e o temor ao castigo eterno são ferramentas extraordinariamente efetivas para moldar comportamento. Funcionam mesmo se o céu e o inferno não existirem. Porque a crença é o que importa para o controle, não a realidade. A teoria do gerenciamento do terror confirma isso cientificamente. Estudos mostram que quando as pessoas acreditam em vida após a morte, experimentam menos ansiedade existencial. E pessoas com menos ansiedade são mais fáceis de governar. São mais obedientes. Questionam menos. Um estudo de 2024 sobre pacientes com doenças crônicas encontrou que a saliência da mortalidade, o recordatório constante de que vão morrer, aumenta significativamente a ansiedade relacionada com a morte. E essa ansiedade impulsiona comportamentos que buscam segurança, incluindo a adesão religiosa. A religião não só oferece consolo, oferece controle. E Eclesiastes 9:5 ameaça ambos. Agora deixe-me falar das implicações práticas disso para a sua vida. Se você entende o que Maquiavel entendia, você tem uma vantagem estratégica sobre a maioria das pessoas, porque você pode ver o mecanismo, você pode observar como opera.
E você pode decidir conscientemente que papel quer que jogue em sua vida. Isto não significa que você deva abandonar toda a espiritualidade. Significa que você pode separar a experiência espiritual genuína dos mecanismos de controle institucional. Há uma diferença enorme entre buscar conexão com algo transcendente e obedecer cegamente regras impostas por uma instituição que tem interesses econômicos e políticos em sua obediência. Maquiavel observou que os líderes mais efetivos usavam a religião estrategicamente, não necessariamente porque acreditassem nela literalmente, mas porque entendiam seu poder social. E também observou que as pessoas mais livres eram as que podiam ver ambos os lados, o valor pessoal da espiritualidade e a função de controle das instituições religiosas. Eclesiastes 9:5 é um convite a essa liberdade. Porque se os mortos não sabem nada, então o propósito da vida não pode ser acumular créditos para o céu. O propósito tem que estar aqui, agora, nesta vida. E, paradoxalmente, isso pode ser mais libertador que qualquer promessa de paraíso. Deixe-me explicar por quê. A promessa do céu tem um efeito psicológico que raramente se discute. Desvaloriza a vida presente. Se a vida real vem depois, então esta vida é só preparação. Uma sala de espera. Um exame que há que aprovar. Essa perspectiva cria o que os psicólogos chamam de desvalorização do presente. As pessoas sacrificam a felicidade agora por recompensa futura. Toleram a injustiça agora porque será compensada depois. Aceitam o sofrimento agora porque será apagado na eternidade. Mas se Eclesiastes 9:5 está correto, então não há depois. O que você tem é agora, esta vida, este momento. Isso muda tudo. De repente, tolerar injustiça já não é virtude, é estupidez. Sacrificar felicidade por pontos celestiais já não tem sentido. Aceitar sofrimento desnecessário já não é nobre. É desperdício da única vida que você tem. Maquiavel vivia dessa maneira. Observe seus escritos. Estão focados em resultados terrenos, em efetividade aqui e agora, em como viver bem neste mundo, não em como acumular méritos para o seguinte. O Príncipe não é um livro sobre como chegar ao céu. É um livro sobre como ter poder e mantê-lo, sobre como alcançar resultados no mundo real, sobre como ser efetivo, não sobre como ser santo, e isto não significa que Maquiavel era imoral. Significa que sua moralidade estava baseada em resultados, não em regras abstratas sobre recompensas póstumas. Agora bem, provavelmente você está se perguntando, se a promessa do céu é principalmente uma ferramenta de controle, por que tantas pessoas inteligentes acreditam nela? A resposta vem da teoria do gerenciamento do terror. O medo da morte é tão profundo, tão primitivo, tão visceral, que o cérebro prefere acreditar em algo reconfortante que enfrentar a possibilidade de aniquilação total. Isto não é debilidade, é biologia. É como estamos programados. Estudos mostram que, mesmo pessoas que conscientemente afirmam não acreditar em vida após a morte, apresentam respostas neurológicas que sugerem crenças implícitas em continuidade. O cérebro simplesmente não consegue conceituar sua própria não existência. É um ponto cego cognitivo. Maquiavel entendia isso intuitivamente. Por isso, ele nunca atacou diretamente as crenças religiosas das massas. Sabia que eram úteis demais para a ordem social. E sabia que tentar eliminá-las seria não só cruel, mas inefetivo. As pessoas precisam de algo para gerenciar seu terror existencial. A questão não é se as pessoas devem ter crenças que manejem sua ansiedade da morte. A questão é se você,
como indivíduo que busca clareza e poder pessoal. Quer ser controlado por essas crenças, ou quer entendê-las e usá-las estrategicamente. Abra a sua Bíblia. Eclesiastes 9:5 oferece uma perspectiva alternativa, uma perspectiva que o seu pastor não vai te dar, porque contradiz o modelo de negócio dele. Os mortos não sabem nada, já não têm nenhuma recompensa. Sua memória cai no esquecimento. Se isso é verdade, então cada momento que você passa esperando recompensa celestial é um momento desperdiçado. Cada sacrifício que você faz por pontos no céu é um sacrifício sem retorno. Cada vez que você tolera algo insuportável, porque será compensado depois, você está sendo enganado. E aqui está a parte que realmente vai te incomodar. As instituições religiosas sabem disso. Não estou dizendo que todos os pastores sejam cínicos manipuladores. Muitos genuinamente acreditam. Mas as instituições, como sistemas, operam segundo incentivos. E o incentivo de qualquer instituição religiosa é manter fiéis que ofertam e obedecem. Eclesiastes 9:5 ameaça este incentivo. Por isso não se prega. Não é conspiração. É economia. Sistemas que dependem de certas crenças para funcionar. Naturalmente evitam informação que enfraqueça essas crenças. Não precisam se coordenar. O mecanismo é automático. Um pastor que prega regularmente que os mortos não sabem nada vai ter menos fiéis. Suas doações vão baixar. Sua igreja vai decrescer. Não porque esteja dizendo algo falso, mas porque está dizendo algo que não serve ao modelo de negócio. E pastores que fazem coisas que reduzem fiéis, naturalmente desaparecem do ecossistema religioso. Os que sobrevivem e prosperam são os que, consciente ou inconscientemente, evitam versículos como Eclesiastes 9:5. Maquiavel teria entendido isso perfeitamente. É seleção natural aplicada a instituições religiosas. Os sistemas que melhor controlam o terror da morte são os que prosperam. Os que fazem isso mal desaparecem. Agora, deixe-me dar o método prático para aplicar isso à sua vida. Primeiro passo: leia Eclesiastes completo. Não fragmentos, não versículos isolados com interpretação do seu pastor. O livro inteiro. Observe quantas vezes diz coisas que contradizem o que te ensinaram na igreja. Segundo passo: identifique que comportamentos na sua vida estão motivados por medo do castigo eterno ou desejo de recompensa celestial. Seja honesto. Quantas vezes você faz algo não porque seja correto, mas porque teme as consequências divinas? Terceiro passo: pergunte-se, se não houvesse céu nem inferno, você continuaria fazendo estas coisas? Se a resposta é não, então sua moralidade não é moralidade. É obediência baseada em medo e cobiça. E isso é exatamente o que Maquiavel observou que as instituições religiosas cultivam. Quarto passo: desenvolva uma ética baseada em resultados terrenos, não em recompensas póstumas. Pergunte: esta ação melhora a minha vida ou a vida de pessoas que me importam? Pergunte: esta ação produz resultados positivos no mundo real? Estas são as perguntas que Maquiavel fazia. E são as perguntas que as religiões não querem que você faça. Maquiavel julgava as ações por seus resultados, não por suas intenções. Uma ação que produz bons resultados é boa, independentemente da motivação. Uma ação que produz maus resultados é má, sem importar quão piedosa seja a intenção. Esta ética te libera da tirania da intenção pura.
Já não precisa se torturar perguntando se suas motivações são perfeitamente altruístas. Só precisa se perguntar se suas ações produzem resultados positivos. Quinto passo: observe o mecanismo econômico da sua igreja. Quanto dinheiro entra? Aonde vai? Quem se beneficia? As instituições religiosas são negócios, têm funcionários, propriedades, gastos operacionais, precisam de receitas para funcionar. Não há nada inerentemente mal nisso, mas você precisa entender que, quando dá dinheiro a uma igreja, está financiando uma instituição com seus próprios interesses. Esses interesses incluem manter crenças que assegurem que você siga doando. Eclesiastes 9:5. Ameaça esses interesses. Por isso não o escuta desde o púlpito. Sexto passo: separe a experiência espiritual da obediência institucional. Você pode buscar conexão transcendente sem obedecer cegamente regras desenhadas para te controlar. Você pode encontrar significado sem acreditar em promessas que, convenientemente, só se podem verificar depois de morrer. Este método não te converte em ateu. Te converte em alguém que pensa estrategicamente sobre a religião, em vez de ser pensado por ela. Agora quero falar diretamente com você. Você acaba de receber informação que a maioria das pessoas no seu entorno não tem. Você viu um versículo que o seu pastor evitou toda a sua vida. Você entendeu por que o evita. E você recebeu um arcabouço para pensar sobre religião de maneira que te dá poder, em vez de tirá-lo. Cada vídeo como este requer investigação profunda, síntese de fontes díspares e a vontade de dizer coisas que a maioria dos canais evita. O valeu demais aí embaixo não é só apoio econômico, é uma declaração de que você valoriza verdades que incomodam, sobre mentiras que reconfortam. Quando você contribui, financia conteúdo que a indústria religiosa preferiria que não existisse. Financia perguntas que os pastores evitam. Financia a clareza que o sistema de controle necessita que você não tenha. Não é doação, é investimento na sua própria libertação intelectual. Agora, a transformação final. Se você chegou até aqui, algo mudou em você. Talvez não sinta ainda, mas você leu um versículo que estava escondido à plena vista. Você entendeu por que estava escondido. E você viu o mecanismo que mantém milhões de pessoas em obediência baseada em promessas não verificáveis. Não estou pedindo que abandone toda a fé. Estou pedindo que a possua, em vez de que ela te possua a você. Há uma diferença enorme entre espiritualidade pessoal e obediência institucional. A primeira pode enriquecer sua vida. A segunda te converte em recurso para uma organização. Você pode ter uma sem a outra. A espiritualidade pessoal não precisa de templos grandiosos, dízimos obrigatórios, hierarquias inflexíveis ou promessas de recompensas após a morte. Ela pode existir no silêncio, em contemplação, em conexão direta com aquilo que você considera transcendente. A obediência institucional, por outro lado, precisa de tudo isso. Precisa que você acredite que, sem ela, está perdido. Precisa que tema as consequências da desobediência. Precisa que nunca abra a sua Bíblia em Eclesiastes 9:5. Maquiavel não odiava a religião. Ele entendia o seu poder e entendia que esse poder podia ser usado para controlar os outros, ou podia ser compreendido para libertar você mesmo. Eclesiastes 9:5 é uma chave. Abre a porta para perguntas que a instituição religiosa prefere que você nunca faça. Perguntas sobre o que acontece realmente depois da morte. Perguntas sobre por que certas verdades bíblicas são pregadas e outras
são ignoradas. Perguntas sobre quem se beneficia das suas crenças. Os mortos não sabem nada, já não têm nenhuma recompensa. Sua memória cai no esquecimento. Se isso é verdade, então a sua vida é agora. A sua recompensa é agora. O seu legado se constrói agora, não depois. Você não tem tempo a perder esperando recompensas celestiais que talvez nunca cheguem. Não tem energia que desperdiçar obedecendo regras designadas para mantê-lo controlado. Não tem vida para sacrificar por promessas que só podem ser verificadas quando já é tarde demais. Maquiavel viveu a vida dele aqui, neste mundo. Com estas oportunidades, os escritos dele influenciaram a política mundial durante 500 anos. Não porque esperava recompensa celestial, mas porque entendia que o legado se constrói na terra. Eclesiastes te dá a mesma mensagem. Desfrute a vida com a esposa que você ama todos os dias da vida fugaz que lhe foi dada debaixo do sol, porque esse é o seu destino na vida. Aí está outro versículo que o seu pastor evita. Eclesiastes 9:9. Viva em consonância. Nos comentários quero saber algo específico. Você conhecia Eclesiastes 9:5 antes deste vídeo? Se nunca o tinha lido, comente, nunca tinha visto. Se o conhecia, mas nunca ouviu um sermão sobre ele, comente, nunca pregaram isso. Se o seu pastor já pregou sobre este versículo, comente qual igreja, porque genuinamente quero saber. Os comentários revelam padrões. E quero ver quantos de vocês nunca ouviram este versículo de um púlpito. Eclesiastes 9:5 estava esperando que você o encontrasse. Agora que o encontrou, a pergunta é: o que você vai fazer com ele?